Meus irmãos, boa noite. É com uma imensa alegria que nós vamos fazer neste momento o estudo do Livro dos Espíritos, na parte segunda, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espiritual, especificamente nas questões 299 a 303, que trata do assunto das metades eternas. Então vamos de imediato começar o estudo e, como nós sempre temos feito, nós vamos trazer as questões do Livro dos Espíritos, exatamente do jeito como está dentro do Livro dos Espíritos. Dentro do possível traremos algumas imagens para poder enriquecer o estudo e, paralelamente, vamos trazer as reflexões relativas a essas questões. Quando ele começa, Kardec perguntando aos espíritos, na questão 299, em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. E a resposta dos espíritos superiores diz o seguinte, que a expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade do outro, separado deste, estaria incompleto. E de fato, quando a gente para pensar a respeito do assunto, se você tivesse efetivamente essa situação como vulgarmente, como na linguagem popular, ditado popular, o pessoal fala, não, porque fulana é a metade da minha laranja. Claro que isso é uma figura de linguagem, e claro que isso aí é só um recurso romântico, um recurso poético para tratar do assunto. Mas para a questão, trazendo para a questão de conceito de doutrina espírita, os espíritos superiores falam de maneira muito clara que se um espírito efetivamente fosse a metade do outro, como se fosse a metade da laranja, na hora que estivessem separados, estaria incompleto. Porque o que a gente tem na realidade é um espírito completo e um espírito completo, e não metade de um espírito que vai se unir à metade de outro espírito. Tá? E aí a gente compreende esse tipo de mensagem, esse tipo de conteúdo de metade da laranja como sendo uma igualdade dos graus de elevação. Daqui a pouco a gente vai discutir, vamos conversar mais a respeito desse assunto. Mas desde já a gente já pode conseguir perceber que quando existe essa imensa, uma tremenda identidade, e aí você vai ver que é uma identidade ampla, uma identidade genérica, uma identidade completa, uma identidade que abrange totalmente todas as situações entre um espírito e o outro, uma enorme simpatia entre um espírito e o outro. Aí tudo bem que você possa ter mais ou menos essa ideia que está aqui, mas desde que a gente consiga entender, e repetimos o conteúdo da mensagem, um espírito completo que tem uma enorme afinidade com outro espírito completo. Tá? Essa que é a situação que a gente está tentando, tentando pintar aqui, nessa imagem da metade da laranja, mas como sendo duas individualidades completas que têm uma enorme afinidade entre si. E é justamente isso que o Livro dos Espíritos vai começar a trabalhar. Ele diz assim na questão 300, uma vez reunidos dois espíritos perfeitamente simpáticos, permanecerão assim por toda a eternidade ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? E aí a resposta que os espíritos superiores dão, num primeiro momento, eles dizem assim, todos os espíritos estão unidos entre si. E aí ele complementa essa primeira frase dizendo, falo dos que atingiram a perfeição. Por quê? Porque se a gente tem três pessoas, se a gente tem três pessoas, três espíritos desse patamar como ele está colocando, quando tem nesse patamar de espíritos que atingiram a perfeição, quando você olha o primeiro espírito, ele vai ter com toda certeza o cumprimento amplo, geral e irrestrito da lei de justiça, amor e caridade. Não vai ter nenhuma ligação mais com as questões materiais. Se você pega um segundo espírito,
que está dentro da mesma classificação de espírito perfeito, que já atingiu a perfeição, ele também segue com toda certeza, plenamente, a lei de justiça, amor e caridade. E o mesmo vale para o terceiro espírito. Então, quando você tem 3 espíritos desse gênero, o que vai acontecer com toda certeza? Esse primeiro espírito, com toda certeza, amará os outros 2. O que está no meio, com toda certeza, ama os outros 2. E o outro também ama os outros 2. Nós estamos fazendo o desenho com 3 espíritos, mas se fossem 4 espíritos aconteceria a mesma coisa, com 10 espíritos, com 100 espíritos. Espíritos perfeitos que já atingiram a perfeição, todos amam-se plenamente uns aos outros, porque já aprenderam e já conseguiram ter uma harmonia assim total com relação à lei de justiça, amor e caridade. Agora, ele complementa ainda mais dizendo assim, que nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. E isso é bastante razoável, porque quando você tem espíritos de magnitude maior, um ajuda o outro o tempo todo. Se um precisa de ajuda, o outro ajuda. Se o primeiro precisa de ajuda, ajuda. Então existe essa permuta de auxílios o tempo todo. Agora, quando você tem a situação de um espírito que disparou, que passou à frente do outro, né, que foi em frente, o que vai acontecer? Por uma questão óbvia, nós temos 2 espíritos que estão com um nível de afinidade. Se esse espírito ficou parado e o outro começou a subir, o que vai acontecer? Esse que está subindo vai querer ter afinidade e vai passar a ter afinidade com outros espíritos. Em contrapartida, aquele que ficou também no estágio inferior também não vai mais ter afinidade com aquele maior. Tá? É a mesma situação, por exemplo, que acontece, por exemplo, dentro de famílias, né? Às vezes você tem irmãos e irmãs, às vezes, né, um irmão cresce um pouco mais rápido, amadurece um pouco mais rápido do que o outro. A afinidade, obviamente, não vai ser mais a mesma de um período em que os dois estavam mais ou menos equilibrados no mesmo padrão evolutivo. Então, é isso que ele está colocando para a gente, que nas esferas inferiores, planeta Terra, por exemplo, desde que um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou, né, que deixou para trás, que ficaram para trás dentro dessa escalada evolutiva. Indo na direção 301, na direção da questão 301, a 301 diz para a gente assim: 2 espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou essa simpatia resulta de perfeita identidade? Reparem que Allan Kardec, não é a primeira vez que ele vai fazer isso dentro do Livro dos Espíritos, ele fica em cima do assunto, tentando cercar o assunto de todas as formas possíveis e imaginárias, e às vezes repete conteúdos. Tá? Ele está, né, praticamente batendo o martelo mais uma vez em cima da ideia da metade da laranja. E aí os espíritos superiores respondem que a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Eu trouxe essa imagem que está aqui para a gente, para a gente justamente perceber que não é simplesmente uma questão de afinidade. Você chegar a uma pessoa que tem afinidade, por exemplo, com cozinhar, e aí uma outra pessoa que também tem afinidade por cozinhar, na prática, no dia a dia, né, às vezes acontecem de começar a haver uma afinidade entre essas duas pessoas. Mas o Livro dos Espíritos, né, de maneira muito interessante, os espíritos superiores vêm e colocam que não é apenas a questão dessa simpatia, né, única e exclusivamente. Não é só isso. Também diz respeito aos pendores e aos instintos. Então seria a gente conseguir perceber que mesmo que haja essa afinidade inicial entre duas pessoas, essa afinidade só vai se aprofundar, só vai ser uma afinidade, né, de uma
de uma profundidade maior quando esses espíritos tiverem uma perfeita identidade. Identidade entre o quê? Uma perfeita concordância dos seus pendores e dos seus instintos. Né? Um vai, se acontecer, por exemplo, você gosta de cozinhar? Gosto. E você gosta de cozinhar? Gosto. Você gosta de fazer o mal? Gosto. Você gosta de fazer o mal? Não. Gosto de fazer o bem. Não vai ser simpático o suficiente. A simpatia vai ficar num patamar muito mais baixo do que se os dois espíritos que estiverem reunidos naquele momento tiverem entre si essa identidade maior, se tiver entre si essa concordância de pendores, essa concordância de instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade, mais uma vez repetindo aquela questão anterior, aquela questão 299, mostrando para a gente que os dois espíritos têm, cada um deles tem a sua identidade e, portanto, eles podem se completar enquanto conteúdos, né? Os dois têm afinidade, têm ligações, têm simpatia, têm identidade, como colocado aqui, né? Concordância de pendores, concordância de instintos. Aí, ok, tudo bem. Agora, quando simplesmente tem determinados pontos e não tem outros, a simpatia não será completa. Mas, de qualquer maneira, sempre respeitando a individualidade de cada um dos dois. E aí, Allan Kardec vai na questão 302 e traz para a gente o seguinte conteúdo. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na similitude de pensamentos e sentimentos ou também da uniformidade dos conhecimentos adquiridos? E aí os espíritos jogam pesados. Né? Por que eles jogam pesado? Porque eles mostram que não é somente você ter similitude de pensamento, similitude de sentimento, né? Precisa ter, né, uma igualdade dos graus de elevação. Nós, obviamente, não estamos aqui querendo criar um desenho ou uma forçação de barra, né, no sentido de que quando a gente vê dois irmãos com esse tipo de característica, que tem um progresso intelectual e um progresso moral, e outro que tem um progresso intelectual e um progresso moral, então, logicamente, que vai acontecer entre os dois essa simpatia perfeita. A gente precisa perceber que nós somos espíritos que estamos em constante transformação, né? Nós estamos sempre sujeitos a nos transformarmos. Claro que tem espíritos que ficam, né, mais preguiçosos e podem não se transformar, mas, via de regra, o que a gente mais verá aqui dentro do planeta, né, ainda mais considerando, por exemplo, o caso da doutrina espírita, a gente não consegue, né, na minha cabeça, eu não consigo imaginar que um espírito, né, vá estar sendo submetido à presença das reuniões de estudo, à presença das reuniões públicas, né, submetido e está em contato com os livros da doutrina espírita. Essa pessoa que fica 1 ano dentro dessa situação, 2 anos dessa situação, não tem como ser a mesma pessoa. Tá? A gente sabe disso, não tem como ser. A pessoa vai ser quase que alavancada na direção do progresso, porque ela recebe tantas informações repetidas sobre tantas coisas, que ela acaba aprendendo. Então, o que a gente pressupôs? A gente pressupôs que dois espíritos que já aqui nessa imagem parecem estar em estado bastante igualitário, bastante igualdade, de bastante uniformidade, né? Aí o que a gente fez? A gente pressupôs que esses dois espíritos passem a participar das atividades, a participar de estudos, a participar de leituras, e aí o que vai acontecer com eles? É como se os dois espíritos, ao mesmo tempo, ganhassem em quantidade de progresso intelectual. E aí, como dentro do Livro dos Espíritos, os espíritos ensinam para a gente que o progresso moral é uma consequência, ele segue, não imediatamente, mas ele segue o progresso intelectual, então a gente pressupõe que uma vez os dois tendo esse
acréscimo de progresso intelectual, paralelamente, eles dois também terão acréscimo no decorrer do tempo na parte do progresso moral. E aí o que vai acontecer? Esse espírito que está aqui do lado de cá é um espírito que se caracteriza por ter um determinado grau de elevação, que está muito parecido, aqui no caso está idêntico, né? Por quê? Porque eu peguei a imagem que estava aqui, as duas imagens que estavam aqui e copiei para o lado de cá. Então, claro que estão iguais. Neste momento é claro que estão iguais. Mas eu tento demonstrar nesse momento que não importa isso. O que importa é a gente perceber que esse espírito que está dentro de um patamar de elevação e esse espírito que está no mesmo patamar de elevação não terão apenas a similitude dos pensamentos e sentimentos. Eles vão ter, na realidade, né, uma igualdade dos graus de elevação, que até é mais até do que simplesmente a questão da universidade, da uniformidade dos conhecimentos adquiridos, que dizem respeito mais a esse progresso intelectual. Lembrando que o progresso intelectual é o que vai definir que a gente tenha conhecimento do que deve fazer, de acordo com as leis de Deus, seguindo as leis de Deus, e o progresso moral é aquela pessoa que não apenas entende o que deve fazer, mas pouco a pouco já está praticando aquilo que ela deve fazer. Em seguida, nós temos a questão 303, ela não é a última questão, porque tem 303A, tá? Então, na 303, Kardec pergunta assim: podem tornar-se simpáticos no futuro espíritos que hoje não o são? Resposta: sim, todos o serão. Porque nós precisamos perceber a vida, ou as nossas existências, como queiram, como sendo uma grande corrida em que participamos todos nós. Então, um dia chegará que os espíritos entre si, como já bastante difundido dentro da doutrina espírita, serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, esses espíritos que estão, que vão aprendendo no decorrer do tempo, todos nós somos fadados à lei do progresso, todos nós somos fadados a um determinado momento, nós seremos espíritos puros. Todos nós seremos perfeitos. Então, o que vai acontecer? Que ele está mostrando para a gente que no futuro todos os espíritos vão chegar num determinado momento que estarão, como naquela questão anterior, dentro dos princípios de igualdade de sentimentos, de padrão espiritual, de padrão de elevação, de grau de elevação, o nome que a gente quiser dar, desde que a gente consiga compreender que esses espíritos, todos eles, já seguem a lei de justiça, amor e caridade na sua plenitude. E aí, esses espíritos que já estão dentro desse comportamento, obviamente, terão e passarão a ter cada vez mais uma simpatia, uma afinidade entre um e outro. E aí ainda diz assim, que um espírito que hoje está numa esfera inferior, ao aperfeiçoar-se, alcançará a esfera onde reside o outro. Eu fiz aqui uma metáfora de dois companheiros correndo, tá? Eu fiz uma metáfora de dois companheiros correndo e que se esse espírito que estava atrás se recebe, uma dose de esforço, de vontade, se aperfeiçoando cada vez mais, é claro que quanto mais ele se aperfeiçoar, maior vai ser a tendência a ele alcançar o grau evolutivo daquele outro espírito que está mais adiantado. E ainda diz assim que o encontro entre os dois, se dará mais depressa se o espírito mais elevado, por suportar mal as provas por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer no mesmo estado. Claro, é claro que se ele, que está adiante dentro da escala evolutiva, se ele der uma diminuída de ritmo, se ele parar, o outro vai alcançar. Bastante razoável que isso aconteça, De qualquer maneira, a gente vê finalmente
a questão de número 303A, em que diz assim: dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Resposta dos espíritos superiores: certamente, se um deles for preguiçoso. Então, o que ele está dizendo? Ele está colocando aqui a ideia, e aqui no caso eu estou colocando, um determinado espírito se esforça para poder subir a escadaria do progresso, indo na direção do reino dos céus, no reino de Deus. E aí o que acontece? O outro espírito ficou parado. Então é isso que ele está falando. Que dois espíritos podem ser simpáticos e estarem no mesmo padrão evolutivo. Se um deles começa a ganhar em intelectualidade, no progresso intelectual, e começa a ganhar no progresso moral, e vai ganhando no progresso intelectual, e vai ganhando no progresso moral, cada vez que esse espírito vai mais adiante do outro, é claro que a simpatia entre eles vai, no decorrer do tempo, diminuir tremendamente. A gente, às vezes, como eu disse agora há pouco, às vezes você tem grupos de amigos jovens, que às vezes acontece isso. Você tem 3, 4 amigos jovens, e aí o que acontece? Um ou dois, vamos dizer, ficam num padrão de brincadeiras, num padrão de interesses, diferente dos outros dois. Então, aqueles que tinham os quatro que tinham uma enorme afinidade num determinado momento, claro que eu estou dando aqui um exemplo pueril, estou dando aqui um exemplo imediatista, um exemplo materialista, vamos dizer assim, porque estamos contando coisas ligadas ao nosso dia a dia. Nós temos que abranger, aumentar a abrangência dessa visão. Nós não estamos falando dessa maneira linear, nós estamos falando de espíritos, entre si, e esses espíritos, você vê que determinados espíritos, por questão que os outros são preguiçosos e não acompanham a caminhada, a velocidade de evolução dos demais, esses dois vão ficando para trás e os outros dois, nesse exemplo que a gente estava dando, vão ficando cada vez mais evoluídos, e aí obviamente acabou, vai sumir, essa afinidade, esse estado de espíritos simpáticos que existem entre eles. Aí o que Kardec faz? Kardec vem e traz uma série de explicações que nós vamos dar uma lida e que nós vamos repetir, refletir um pouquinho. Claro que aqui no caso ele já vai demonstrar o que estava na cabeça dele, Kardec, na hora que ele estava fazendo aquele série de perguntas que ele formulou, essa série de perguntas de 299 a 303A. E aí ele diz assim: a teoria das metades eternas é uma linguagem representativa da união de dois espíritos simpáticos. Então, vamos lá. Qual é o caso desses dois espíritos simpáticos? Tem que haver não apenas similitude de pensamento, de sentimento, mas tem que haver a similitude, a igualdade entre padrão evolutivo. É isso que interessa para a gente. E aí ele continua dizendo: é uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar, na linguagem do dia a dia, na linguagem do cotidiano, e que não deve ser tomada ao pé da letra. Não deve ser tomada ao pé da letra, apesar dos poetas populares, dos músicos populares, apesar das pessoas em si, muitas das vezes, interpretarem dessa forma, e utilizarem a palavra dessa forma. Para a gente, nós estamos querendo entender, estamos querendo utilizar conhecimento de doutrina espírita. Então, para a doutrina espírita, a gente não deve utilizar isso. Por que não deve utilizar? Porque não deve ficar tomando ao pé da letra. E isso não diz respeito só a essa expressão, não, hein? Isso diz respeito a um monte de expressões, a um monte de coisas que a gente tem que aprender. Não é para ficar levando as palavras e as frases e cada coisinha tudo no pé da letra, porque senão a gente acaba não entendendo como as coisas funcionam. E aí Kardec continua dizendo assim: os espíritos
que dela se utilizam, dela o quê? Dessa linguagem vulgar, dessa expressão. Qual expressão? Essa teoria das metades eternas. Então, os espíritos que dessa teoria, se utilizam, certamente não pertencem às ordens mais elevadas. Por que não pertence? Porque se o espírito tem uma ordem mais elevada, se a pessoa já está num padrão mais elevado, ele vai querer, antes de qualquer coisa, preservar o código e vai querer preservar, né, a maneira como a gente aborda, como a gente trata dentro dos princípios da doutrina espírita. Agora, se porventura, né, esses espíritos que utilizam, né, ficarem num patamar inferior o tempo todo, claro que aí eles vão ter essa afinidade e aí vão acabar utilizando e achar que é assim que funciona, né? Mas a gente sabe que todas essas transformações, todas, sem exceção, com o tempo, elas virão a ocorrer. E ainda pega e diz assim: sendo necessariamente limitado o campo de suas ideias, eles exprimiram seus pensamentos por meio de termos que se teriam servido durante a vida corporal. Aqui é interessante, né, porque ele está aqui falando a respeito da vida espiritual. Ele está falando de espíritos, como os espíritos estão tratando desse assunto. Tá? Muito interessante a gente ver isso. Tá? Então reparem que esses espíritos mais inferiores, vão então utilizar esse tipo de terminologia da mesma maneira como usavam quando estavam encarnados. E aí Kardec está deixando muito claro que a gente não deve pensar, né? E eu trouxe o estudo todo para nossos exemplos para o nosso dia a dia, para ficar mais fácil da gente conseguir acompanhar e mais fácil da gente conseguir entender. Mas é lógico, quem somos nós? Nós somos os espíritos encarnados. E quem são os espíritos? Os espíritos somos nós quando desencarnamos. Então, não existe essa diferença, essa enorme diferença. O mundo espiritual e o mundo, né, material, o mundo dos desencarnados e o mundo dos encarnados, Kardec diz, né, como se acotovelando, totalmente, né, totalmente aquele, né, juntos uns com os outros. Então, estamos juntos, efetivamente estamos juntos. Né? Tanto que Paulo de Tarso usa aquela terminologia que nós somos, né, cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Tá? Então, essa afinidade que vai haver entre os espíritos e todos esses assuntos que a gente está colocando aqui, que quando os espíritos vão permanecer exatamente da mesma maneira como nós, encarnados, também vivemos. Exatamente da mesma maneira. E aí ele coloca aqui que, sendo necessariamente limitado o campo das suas ideias, eles exprimiram seus pensamentos por meio de termos que se teriam servido durante a vida corporal. Então, esses espíritos que não se desligaram desses conceitos, que não se desligaram dessas uniões, dessas parcerias, dessas situações em comum, né? Então, esses espíritos, eles vão, por não terem mudado, não terem evoluído, não se desligado das coisas da Terra, vão continuar usando os mesmos pensamentos, as mesmas expressões, as mesmas colocações, né, dentro do dia a dia, enquanto vida espiritual. Me lembro de ter visto um livro, né, um livro psicografado, uma determinada ocasião, em que, em determinado capítulo desse livro, dois espíritos, né, olhavam uns para os outros e falavam assim, dois ou mais espíritos, não me lembro quantos eram, aí falando, quando nós vimos a nossa patota, nós resolvemos sair para poder curtir a vida. Né? Então, o que é essa patota? Essa patota são vários espíritos que possuem o mesmo padrão, como colocado, padrão de elevação, como colocado nas questões anteriores. Então, esses espíritos que estão na mesma sintonia, com o mesmo padrão de colocação, o que vai ocorrer? Óbvio, né, que esses espíritos vão, encarnados ou desencarnados, ter uma enorme simpatia entre si.
E como última frase do nosso trabalho, ele coloca assim: é preciso, pois, repelir a ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de terem estado separados por um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, para a gente poder entender, né, para repelir na nossa cabeça a ideia de que dois espíritos, né, às vezes a gente vê isso acontecer, às vezes a gente vê pessoas falarem dessa maneira. É preciso repelir a ideia de que dois espíritos criados um para o outro tenham fatalmente que se reunir. Aqui está a chave da questão. Esse fatalmente aqui que é a questão, tá? Podem se reunir depois? Podem se reunir, mas não precisa ser fatalmente. É isso que a gente tem que entender. E muito menos se reunir, né, como nesse sentido de eternidade. Pode se reunir por afinidade, pode se reunir porque todos nós possuímos afinidade, mas não vai ser da maneira como está colocado aqui nessa questão, tá bom? Então nós encerramos assim o nosso estudo, que a paz de Jesus se faça para todos nós, né, e que Deus abençoe a cada um de nós. Graças a Deus.